Araxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Juliana Monteiro, Lívia Santana Vaz, Ricardo Ramos Filho e Miriam Scott. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em 3D, em tons de azul, amarelo, vermelho e rosa. Acima, lê-se 13º Filho Araxá. E no canto direito está um grande quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Juliana Monteiro, uma mulher morena de cabelos lisos, ondulados e longos de tom escuro. Ela traja regata de tom preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Miriam Scott, uma mulher branca que possui cabelos lisos e castanhos, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja regata de tom verde musgo e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Usa óculos retangulares de aro preto. A terceira pessoa sentada é Ricardo Ramos Filho, um homem branco que possui cabelos apenas nas laterais da cabeça, de tom branco. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas de tom rosa claro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Lívia Santana Vaz, uma mulher negra que possui cabelos cacheados de tom escuro que lhe estão presos na lateral da cabeça. Ela traja camisa de mangas compridas estampada em tons de vermelho, bege, roxo e preto. Leva no pescoço um colar com um grande búzios e usa óculos redondos de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo, entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. A palavra escrita não é falada, então eu preparei alguma coisinha sobre o tema da nossa mesa para falar, mas respondendo a Miriam, na epígrafe do livro que eu estou trabalhando agora, do romance novo, que eu espero terminar até o final do ano, eu uso o final de um poema da escritora americana Louise Glück, onde ela fala que nós olhamos para o mundo uma vez na infância e o resto é memória. Eu gosto muito desse verso porque, se a gente for pensar, a memória é a própria vida da gente, né? Tudo que a gente for contar da gente, ou do que a gente viveu, tudo que a gente chama de nossa vida, na verdade é memória. O que está acontecendo agora aqui nesse teatro, imediatamente depois que a gente sair por aquela porta, se a gente for contar, também já é memória. E se por um lado é maravilhoso a gente ter essa linha dourada da memória para costurar os retalhos da nossa experiência, né, no tecido do que nós chamamos de nossa vida,
Por outro lado, também é um caos maravilhoso, porque a memória é algo absolutamente pessoal, né? Assim, duas pessoas nunca vão poder contar a mesma briga, ou o primeiro beijo, ou a última tragédia, ou o mesmo espetáculo da mesma forma. E, então, a memória é algo absolutamente pessoal. Mesmo que a gente compartilhe o mesmo evento, a mesma cena, cada pessoa vai se lembrar dessa cena de uma maneira diferente. Mas, por outro lado, a beleza da memória é que ela é pessoal, mas ela não é intransferível, né? A gente herda a memória, como o poema da Adélia sugere, né? A gente herda a memória dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, e a gente lega a memória para os nossos descendentes. Por exemplo, se eu não contar, a minha filha nunca vai saber que ela começou a comer salada porque eu colocava um pratinho cheio de rúcula, alface, folhas, para que ela não comesse as folhas do terraço. Se eu não contar para ela, essa anedota não vai fazer parte da subjetividade dela, né? Da história que ela conta dela mesma. Então, eu acho isso muito bonito, assim, essa transmissão. A gente sabe da gente, a gente lembra de coisas que... A gente pode lembrar de coisas que a gente sequer viveu. Eu acho que na literatura a gente faz muito isso. Quando a gente está escrevendo, a gente acessa memórias inventadas, memórias contadas, memórias que a gente intui, enfim. Outra coisa que eu tinha pensado também enquanto eu preparava isso aqui, o Borges, ele tem um conto que eu acho maravilhoso, que chama Furnes el Memorioso. Vocês conhecem esse conto? Ele conta a história de um jovem uruguaio que sofre um acidente e aí ele perde a capacidade de esquecer. Então, ele passa a lembrar de absolutamente tudo. E, como ele perde a capacidade de esquecer, ele desenvolve essa memória prodigiosa, ele lembra de cada folha, de cada nuvem, de cada traço particular de cada pessoa, ele perde a capacidade de pensar. E o Borges defende que a memória é feita de esquecimento. E eu acho isso muito bonito, porque se você não esquece, se você lembrar de tudo, como o jovem do conto do Borges, você também perde a capacidade de generalizar. Você não tem como falar as folhas se você lembra de cada uma delas. Você não tem como falar os copos se você lembra cada mínimo detalhe de cada um deles. E sem poder generalizar, você também não pode abstrair e você perde a capacidade de pensar. Eu acho isso genial. Ele usa esse exemplo do Furnes para mostrar que pensar exige esquecer. E eu acho que, quando a gente escreve ficção, esse jogo entre o que a gente lembra e o que a gente esquece, e a maneira como a gente preenche esses buracos da nossa memória, do que a gente não lembra, é aí, precisamente aí, que a gente faz arte. Bom, que mais? Bom, do mesmo modo, né, a história das nossas lutas, dos nossos dilemas, dos desafios que nós enfrentamos, das soluções que nós damos, também servem para a formação do nosso caráter coletivo. No livro que eu publiquei ano passado, que é esse que está aqui na frente, que é o Nada Lá Fora Aqui Dentro, ele é ambientado na pandemia da Covid-19. E, quando eu estava escrevendo, inicialmente, eu tinha uma necessidade quase física de registrar aquele momento histórico. Eu queria muito registrar o que estava acontecendo, porque eu estava tão perplexa com aquilo tudo. Eu não passei a pandemia no Brasil, eu passei na Itália, onde eu moro, e eu estava tão perplexa com aquilo, eu fiquei tão mexida com aquilo tudo, que eu queria muito registrar. Mas, enquanto eu escrevi, eu percebi que, para registrar o quanto aquela experiência mobilizava dentro de mim, não bastava apenas eu contar a história da minha própria quarentena, da minha própria aborrida quarentena. Era preciso que eu criasse uma história que desse conta, não dos fatos históricos, porque dos fatos históricos a gente tem os relatórios da OMS. Era preciso que eu criasse uma história, que eu inventasse uma história, claro, que muito entremeada pela minha própria memória, mas era preciso inventar uma história para dar conta da experiência. Então, eu acho que, na ficção, muitas vezes, o que a gente tenta dar conta não é da informação, não é dos fatos, mas da experiência. Então, eu acho que, para concluir, eu acho que a invenção é uma espécie de justiça que a gente faz para a memória, para que a gente possa fazer arte, para que a gente possa transmitir o afeto ou uma experiência, é preciso que tenha alguma ficção.
Alguém escreveu, agora não vou lembrar quem, que até um livro de memórias, para ser bom, é preciso que tenha uma boa dose de ficção. É verdade. Acho que é isso. E, Ricardo, eu queria saber, porque você é um escritor que perpassa pela infância, pela juventude, mas o seu romance, ele perpassa demais pela questão da memória. É um livro em que a memória é muito presente, e uma memória que ela é presente não apenas na parte do narrador enquanto pessoa, mas a própria paisagem por onde ele percorre essa cidade é cheia de memórias. Então, como foi essa escrita? Como é para você trabalhar a memória na sua ficção, inclusive mesmo nos seus livros infanto-juvenis? Olha, bom, primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui em Araxá. Araxá é uma cidade que, de certa forma, tem história para mim. Eu tive um tio, irmão do meu pai, que morou aqui em Araxá. Meu tio Múcio, ele tinha uma taberninha de sucos, e quem mora aqui em Araxá, muita gente vem me falar desse meu tio Múcio. Então, é gostoso estar em Araxá e me lembrar desse tio. Queria agradecer a todo mundo presente, aos curadores. É muito bom para mim estar aqui em Araxá. Bom, essa questão da memória e da ficção. Eu cresci numa casa onde a literatura sempre esteve muito presente. Meu pai era escritor e meu pai gostava muito de ler os contos que ele escrevia em voz alta para minha mãe. E eu tinha uns 14 anos, meu pai estava lendo um conto para minha mãe e, de repente, eu ousei interromper, e falei: pai, eu me lembro, isso que você está contando aqui foram aquelas férias que a gente passou em Palmeira dos Índios, a gente está andando ali, foi aquela saída que a gente deu de noite, antes do Natal. Eu me lembro exatamente dessa cena. Meu pai fechou a cara e falou: eu não escrevo memórias, isso é um conto, isso é um conto de ficção, isso não é memória. Eu era muito insistente, eu falei: não, pai, mas eu lembro, isso aconteceu. Aí ele encerrou o assunto, ele falou: olha, eu não sei por que você lê tanto, eu sempre li muito, se você, com essa idade, eu tinha uns 14 anos, ainda não aprendeu a distinguir o que é ficção e o que é memória. Isso aqui que eu faço é ficção. E vai, arruma uma coisa para fazer, porque eu estou lendo aqui para sua mãe, para de me importunar. Então, e eu saí dali muito curioso para saber o que era memória e o que era ficção. E a vida inteira, sempre que eu escrevi, eu encontrei pessoas que me reconheceram na escrita, reconheceram coisas da escrita e sempre quiseram transformar a minha ficção em memória, como acontece agora com Toda a Poeira da Calçada, que é um livro que fala do Rodrigo, a personagem, o protagonista, é um senhor, uns 60 e tantos anos, que acabou de se aposentar, está estranhando aquela vida. Ele veio do mundo corporativo, ele está estranhando essa vida em que ele agora sobra tempo, ele tem tempo para fazer o que ele quer e ele não sabe o que fazer. Está muito difícil para ele se acostumar a uma vida sem as responsabilidades que ele tinha. E uma das falas iniciais do romance do Rodrigo é que envelhecer é aprender a ficar invisível. Aos poucos, o Rodrigo ele está lidando com essa coisa da invisibilidade. E as pessoas vêm falar comigo, dizendo: o Rodrigo é você, né? O Rodrigo é... Eu falo: não, se o Rodrigo
fosse eu, ele seria um livro de memórias, ele se chamaria Ricardo, ele se chama Rodrigo. Não sou eu. Né? E as pessoas insistem. Né? Então, sempre aconteceu, sempre vai acontecer, até e com razão, porque quando a gente escreve, a gente mesmo não consegue separar bem o que é realidade e o que é ficção. A gente pensa que está escrevendo ficção, mas a gente às vezes está inserindo naquela ficção muito mais realidade do que deveria. Às vezes aquilo está se transformando muito mais em memória do que deveria, porque a gente quer fazer ficção. E, no fim, a gente fala para todo mundo que aquilo não é verdade, que aquilo não é memória, mas é. Né? Não tem como deixar de ser, porque a gente não consegue escrever sem a nossa alma, sem as nossas lembranças, sem aquilo que a gente viveu e sem se colocar no texto. Então, o texto acaba saindo, embora seja ficção sempre, acaba saindo. O meu primeiro livro foi um livro juvenil. Já aconteceu isso, é um livro, eu falo da juventude, eu falo de coisas que aconteceram na minha juventude, mas não sou eu, não é a personagem, não se chama Ricardo. E a minha surpresa foi quando eu vi o livro publicado, estava na primeira página, Memórias. A editora colocou que era um livro de memórias. E assim, eu tenho muito receio de escrever um livro de memórias, porque é assim, o Graciliano, quando morreu, estava escrevendo um livro de memórias e deixou incompleto. Meu pai, quando morreu, estava escrevendo um livro de memórias, deixou incompleto. Então, eu acho difícil que eu venha escrever um livro de memória, embora eu esteja escrevendo um agora. E vai completar. Ai, que maravilha. Só um comentário sobre isso que o Ricardo falou. O Manuel de Barros fala, né? Tudo que eu não invento é falso. Eu acho que É por aí. Eu acho que a ficção permite que algumas verdades emerjam, né? Assim, um certo que a gente descompromisso possa com os fatos. dizer de uma maneira tranquila essas verdades, Exatamente. não é porque elas são mentiras. Exatamente. Lívia, querida, eu queria saber de você o seguinte, porque você já passeia pela ficção e pela não ficção. Eu imagino o quanto de histórias incríveis você vem acumulando ao longo da sua jornada na vida jurídica. Então, eu acredito também que a memória coletiva faça muito parte da sua arte. Então, eu queria saber como é que isso te atravessa, como é que você trabalha essa memória individual, coletiva, se você mistura as duas, como é que acontece? A Lívia é escritora. Olá, boa noite. Queria começar agradecendo a curadoria do evento por esse convite, por estar aqui mais uma vez em Araxá, Sérgio, Afonso, Bianca, Jefferson e o Léo também. E muito mais ainda a alegria de estar numa mesa com pessoas que eu admiro tanto. Mas, ouvindo vocês aqui, eu me lembrei de uma frase do Manuel de Barros também, que diz 90% do que eu escrevo é invenção, só 10% é mentira. Né? Só 10% é mentira. A gente tem uma tendência a pensar os fenômenos da invenção, ficção e memória para a literatura ficcional. Mas a memória, em especial, ela está muito presente na literatura não ficcional também. Né? Então, como a Miriam falou, eu passeio pela literatura não ficcional, pela supostamente teoria, né? E estou com projetos de literatura ficcional, e também o primeiro, que é infanto-juvenil, a Biomi, que é esse que está aqui, é literatura ficcional, né? Para crianças, enfim. E eu acho muito interessante a gente pensar que nunca deixa de haver um percentual de memória, um percentual de escrevivência, como bem coloca a Conceição Evaristo, em todos os nossos escritos.
todos os nossos escritos. E na mesa anterior, o Hugo dizia da teoria, né, da necessidade de se esvaziar da teoria quando nós vamos escrever literatura ficcional. Para mim, como jurista, notadamente como jurista negra, o grande desafio foi o contrário. Foi transformar a ficção em teoria. Foi transformar, por exemplo, a literatura de terreiro em teoria jurídica. Transformar a filosofia africana e urubana de matriz africana em teoria. E aí eu vou dar um exemplo, e me coloco desde a minha tese de doutorado, que tem quase 1000 páginas. A gente brinca que, em Lisboa, as teses têm que ficar em pé, né? Se não ficar em pé, não vale. Então, tem quase 1000 páginas. E depois disso, eu adotei uma máxima do Steve Biko, né? Eu escrevo o que eu quero agora. Então, esse primeiro livro, que é em coautoria, que se chama A Justiça é uma Mulher Negra, que já é, por si só, uma provocação, ele traz essa junção. Eu vou dar um exemplo do que eu faço nesse livro aqui. Tem um Itam sobre Exu, que diz que Exu, que é o orixá da palavra, da circularidade, né? É o senhor da encruzilhada, da troca, da reciprocidade. Exu, ele nasce antes mesmo da própria mãe. E ele nasce com tanta fome que ele sai devorando o mundo inteiro. Inclusive, ele devora a própria mãe. E ele começa uma disputa com Orumilá, seu pai, para que ele devolvesse tudo aquilo que ele devorou. E ele começa a fugir de Orum em Orum, e quando Orumilá alcança ele, consegue despedaçar ele todinho em 201 pedaços, que é um número aí que pensa em finitude, né, para essas filosofias iorubanas, e ele se reconstitui forte de novo, né? E aí, já cansado de fugir, de ser cortado em 201 pedaços, Exu faz um pacto com Orumilá de devolver o mundo, ele devolver tudo aquilo que ele devorou e Orumilá deixar de persegui-lo, né? E de puni-lo por conta da sua fome, né? Da sua impossibilidade de se saciar com tudo aquilo que ele havia comido. E então Exu devolve tudo aquilo que ele devorou, mas ele devolve cheio de sentido. Eu pego esse Itam e digo, é isso que o intérprete do direito precisa fazer. Não devolver um mundo que tenha a ver somente com seus próprios sentidos, com suas próprias vivências, que no direito, que eu digo que é uma das ciências talvez mais epistemicidas que nós temos, né? Fundada numa razão eurocêntrica, brancocêntrica, androcêntrica, colonial, Exu não faz como Hermes, porque a gente fala em hermenêutica pensando na mitologia grega. E aqui eu falo em exuêutica, pensando que Exu, na verdade, ele vai devorar esse mundo todo, ele vai devolver esse mundo inteiro, não apenas o dele, cheio de sentido. Porque é preciso que a gente enxergue, Ricardo, a pluriversalidade desse mundo, né? A pluriversalidade, que é uma concepção do filósofo sul-africano Mogobe Ramose, é uma ideia de que a universalidade ela não é negada, mas ela é uma perspectiva, né? E que não atende a todas as pessoas. O sujeito universal não é um protótipo que atende a todas as pessoas. Surge com uma finalidade muito específica e não atende aos grupos historicamente vulnerabilizados. E quando a gente pensa em pluriversalidade, é pensar que nós somos esse mundo, né, de humanidades possíveis e que precisamos ter os direitos respeitados com nossas diferenças respeitadas. Então, a Justiça Mulher Negra surge assim, né, com essa junção. Tanto que tem um trecho que a gente fala de orixalidade e justiça. Como é que cada orixá consegue nos ensinar sobre justiça. E aí, para não me estender muito, o Abayomi é uma contação de história em que a gente traz uma griot contando a história. E griots são justamente aquelas pessoas da África Ocidental que, por vocação, tem uma missão ancestral muito importante de transmitir mitos, ensinamentos, conhecimentos, histórias, memórias, a partir da oralidade, que é uma tecnologia ancestral africana muito importante, né? E esse livro fala sobre isso, mas é importante lembrar, e aí falando de invenção e lembrança, de que modo a lembrança e a memória também interferem na própria vida jurídica das pessoas, eu vou lembrar aqui de um documento histórico importante, que é a Carta Mandinga. É um documento de direitos humanos de 1235 dos povos Mandinga e que só recentemente foi transcrito. Ele foi transmitido de geração a geração por meio da oralidade, mas não apenas da oralidade como contação de histórias, também a partir de outras formas artísticas de transmissão de pensamento, de memória,
peças teatrais, enfim. E a Carta Mandinga, ela é um documento muito importante para dizer que os direitos humanos não são monopólio da Europa ou dos Estados Unidos, né? Lá em 1235, a gente tinha um documento que falava de equidade, de meio ambiente, de paternidade coletiva, que falava que, em todas as instâncias do governo Mandinga, deveria haver presença de mulheres. Vejam que documento importante para nós ainda hoje, né? Então, nesse sentido, a memória, porque cada vez que você conta uma história, né, quem conta um conto aumenta um ponto. Você está trazendo também as suas memórias para a história que você transmite. Então, mesmo as normas, né, pensando na Carta Mandinga, também tem essa memória de quem transmite, de quem conta, né? Ai, que maravilha. Muito bom. E aí eu queria provocar um pouquinho vocês nesse sentido de quem está mais presente na escrita de vocês. Eu queria saber se para vocês a imaginação ela está mais para a fuga da memória ou ela é mais para ferramenta de trabalho para ressignificar a memória que está dentro de vocês. Assim, eu penso muito nos 3 livros que li de vocês, que a memória se faz de alguma maneira muito presente. Então, eu queria saber como vocês trabalharam nesse sentido. Olha, para mim, quando eu escrevo ficção, não é uma preocupação minha, é uma fidedignidade com o que aconteceu, com os fatos. Realmente não é assim. Eu deixo que a memória entre e invento no meio e mudo. Eu estava escutando o Ricardo falar e é muito curioso, né, Ricardo? Porque no meu romance, a protagonista, ela é uma ítalo-brasileira, passou a pandemia na Itália como eu, tem 2 filhos. E muitas pessoas que leram falam, a história... Não é, é invenção. Então, realmente, não é uma preocupação minha. É claro que, quando a gente escreve, a gente vai buscar, né, nas nossas experiências, a gente vai buscar em coisas que a gente viu, até em coisas que a gente viveu. Mas é ficção. Né? Eu acho que o seu pai estava coberto de razão. Né? Assim, não, assim, isso é que eu inventei. Ainda que você identifique essa cena, ainda que você identifique essa circunstância, eu inventei. Eu acho que mais respeito com a minha imaginação, né? É isso. E eu estava te escutando e eu lembrei de uma história que eu guardo. Eu gostei muito. Num evento como esse, há muitos anos isso, eu estava assistindo a Nadine Gordimer e o Amos Oz, né? Dois grandes escritores, os 2 são falecidos já, 2 prêmios Nobel, e eles estavam conversando numa mesa, e eles eram amigos de longa data, e o Amos, em um momento, ele pergunta para ela, fala, Nadine, você tinha que escrever as suas memórias, a sua vida é fabulosa, por que você não escreve as suas memórias? Ela sul-africana, com uma história belíssima, e ela falou para ele, eu não tenho coragem, porque eu não tenho coragem de expor as pessoas, os meus familiares, os meus amigos, os meus afetos, na minha literatura. E eu achei genial que o Amos fala para ela, não, você não tem que se preocupar com isso. Se você for o mais honesta possível em relação ao que você viu, em relação ao que você pensa que são essas pessoas, a maioria de nós faz uma ideia tão elevada de si próprio que serão incapazes de se reconhecer. E eu guardei essa história porque eu acho que é isso, né? Assim, quando eu falo, se eu for falar do Ricardo para Miriam, certamente, eu não estou falando do Ricardo, eu estou falando do Ricardo filtrado pela minha fantasia, pela minha imaginação, pela minha própria vivência. Então, eu borro muito, Miriam, esse limite entre o fato, digamos assim, concreto do que aconteceu e o que eu imaginei, o que eu inventei. Eu não tenho o menor compromisso quando eu escrevo com o que aconteceu, mesmo da minha forma, mesmo sendo jornalista, mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Muito bom. E você, Ricardo? Eu acho assim, eu acho que para não ser ficção, eu precisaria me conhecer muito mais do que eu me conheço. Né? Eu acho que eu penso que eu me conheço razoavelmente bem. Eu faço análise há muito tempo, eu tento, nas minhas sessões de análise, chegar o mais próximo possível do Ricardo, que precisa ser conhecido,
mas eu acho que principalmente na hora que eu vou escrever, esse Ricardo foge um pouco, esse Ricardo não está tão presente. Embora tudo que ele tenha vivido, embora todas as experiências dele, embora tudo isso entre naquilo que eu estou dizendo. Um gênero que eu gosto de escrever muito é crônica. Eu tenho 2 livros de crônica. E eu acho que Toda a Poeira da Calçada, ele é um romance que parte muito da crônica, parte muito das minhas andanças pelo meu bairro, do meu convívio com as pessoas do bairro. Então, nesse sentido, ele tem, sim, o Rodrigo tem muito do Ricardo, né? Mas, se eu quisesse que o Rodrigo fosse o Ricardo, ele chamava Ricardo. Ele se chamar Rodrigo me permite um distanciamento que torna a escrita mais possível. Eu não sei se o Toda a Poeira da Calçada, se o protagonista se chamasse Ricardo, ao invés de Rodrigo, se eu teria conseguido ser tão fiel a tudo que eu fui. Se eu teria conseguido contar tão bem tudo aquilo que aconteceu comigo durante a pandemia, tudo aquilo que eu vivi durante a pandemia, todas as experiências que estão ali no livro, que são experiências minhas, mas antes de serem minhas, são do Rodrigo. Muito bom. Então, é muito misturado. Eu acho que a gente, quando escreve, a gente nunca sabe muito bem aquilo que a gente está fazendo. A gente pensa que sabe, mas não sabe assim tão bem, não. E eu acho que essa é a delícia da escrita, né? É te permitir andar por caminhos que você percorreu, mas que você pensa que não percorreu. Então, eu acho que é um pouco isso. Essa confusão danada, né? Mas muito legal, muito gostosa. Eu acho que é isso. É mentira e é verdade, tudo junto e misturado. E você, Lívia? Ouvindo vocês, eu lembrei dos meus projetos, né? Fiquei até feliz de ouvir a Ana Maria Gonçalves dizer que ela tem vários projetos ao mesmo tempo agora, porque eu sou essa pessoa. Eu também gosto. Eu não tenho um único projeto de foco, nunca consegui isso. Então, eu tenho vários projetos, e um deles é um romance sobre minha avó. Uma mulher negra, nordestina, baiana, que viveu 102 anos em Salvador. Então, assim, é um romance que mistura a história da minha avó, a história da minha família, a história de Salvador. E tem vários dizeres muito, muito peculiares dela, tem várias memórias minhas sobre a minha avó. Outro dia eu estava indo levar as minhas filhas para a escola, e a mais velha disse assim: mãe, me lembra aquela história da jaca? Eu vou contar hoje na escola. A professora pediu para contar uma história de família, eu vou contar a história da jaca. E todo mundo lá em casa adora jaca, né? Eu disse: a história da jaca? Que história, filha? Eu realmente não estava lembrando o que era. Ela contou lá a versão dela da história da jaca. Eu disse: essa história da jaca, quem me contou foi a minha tia-avó. A minha bisavó, Joana, era uma mulher indígena. E dizia a minha avó que, por ser indígena, era uma mulher muito rígida, né? Muito dura, uma criação muito dura. E eram pessoas muito pobres, né? E ela tinha 3 filhos, meu tio-avô Edgar, minha avó Wanda e minha tia-avó Luísa. E essa história é sobre minha tia-avó Luísa, porque teve o almoço, né? No final do almoço, ela pegou uma jaca e dividiu para os 3 filhos. E tia Luísa, que era muito gulosa, quando terminou, disse: eu não gosto nada pouco. O que é que a minha bisavó fez? Edgar, vá na feira, com o resto de dinheiro que não tinha, compra a maior jaca que você encontrar.
E ela teve que comer a jaca toda, né? A tia Luísa teve que comer a jaca inteira depois do almoço, depois de ter comido um pedaço de jaca, ela comeu a jaca inteira. E quando eu fui contar essa história, contar para as minhas tias, que eu estou escrevendo sobre minha avó e tal, mas essa história não foi assim. Então, na verdade, cada um tem uma memória sobre os fatos que aconteceram, né? E a memória ajuda a gente também a imaginar. Então, é como o Ricardo disse, né? É tudo misturado, a gente não sabe mais qual é o percentual de mentira e qual é o percentual de verdade. E, na verdade, não há mentira alguma, porque cada um tem uma perspectiva de memória diferente. Cada um vai imaginar a minha avó de uma maneira diferente, né? E aí eu vou finalizar com uma frase que ela dizia, que era a seguinte: eu não quero nem saber quem foi que invernizou barata, né? Não quero saber se é verdade, se é mentira. Eu quero que esteja lá e que esteja dialogando com o público, que as pessoas se emocionem. Eu não quero saber quem foi que invernizou barata. É maravilhosa. Muito bom. Mas eu acho que é isso porque eu tenho percebido, ultimamente, até por conta de mais escritas de autoficção, eu tenho percebido muito que as pessoas, os leitores, têm um pouco mais de necessidade de colar as histórias aos autores, né? Eu já fui interpelada várias vezes se a história de Terra Úmida, que fala de uma família que saiu do Marrocos e foi para a Amazônia, é sobre a minha família, né? Então, por mais que eu indique que é ficção, que aquela narradora não é minha bisavó, porque as pessoas vêm assim, nossa, mas ela fez tudo isso. Eu falei, não, essa pessoa não existiu de verdade. Então, eu vejo que isso é uma questão mesmo do nosso tempo, que as pessoas antigamente mergulhavam na ficção com um pouco mais de facilidade. Hoje em dia eu percebo que as pessoas precisam achar que aquilo é real, de alguma maneira, para se interessar pelo livro. É impressionante isso. E eu queria também pensar sobre a escrita, se essa escrita que lida com memória, para vocês, também passa a ser uma escrita política. Eu vou começar ali pela Lívia, que eu sei que possivelmente passa bastante. Sim. Para mim, é sempre uma escrita política, né? Eu comecei falando sobre a experiência de ser uma mulher negra no sistema de justiça, né? Eu tenho uma experiência cotidiana com juristas negras assim que estão ainda, Paulo, em formação e que querem desistir do direito. Paulo escreveu agora o direito constitucional antirracista, né? Então, elas querem desistir do direito porque elas acabam entendendo que aquela área do conhecimento não as acolhe e que elas, uma vez nessa área de conhecimento, elas vão reproduzir muito do que é a opressão contra o povo negro no Brasil, né? O direito não conseguiu ainda ser a potência que ele tem para ser um instrumento de emancipação de todas as pessoas. Ele acaba sendo, em grande medida, um instrumento de manutenção do status quo. Então, sim, é sempre político. Só a presença de uma mulher negra num espaço tão embranquecido como o sistema de justiça, eu falo do Ministério Público como promotora de justiça, que é um órgão que tem menos de 6% de mulheres negras. Mesmo que nós sejamos o maior segmento social do Brasil, com 28%, né, de representação da população brasileira. Então, é muito difícil se perceber nesse lugar e descobrir como unir a ficção, uma teoria, os conhecimentos e saberes ancestrais que a gente encontra nas comunidades de terreiro, nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, para beber dessa fonte e ressignificar e reconstruir essa teoria, para que ela deixe de ser essa teoria da opressão. E por isso que a gente traz na capa desse livro essa figura mitológica de matriz africana, representando a justiça, porque nós ainda pensamos a justiça como uma figura mitológica grega, né? A Temis, que tem olhos vendados, e a gente diz, não, nós não queremos uma justiça de olhos vendados, nós queremos uma justiça de olhos muito abertos, para que ela possa, de fato, enxergar as injustiças e corrigi-las, né? Aí eu queria ler um trechinho, já que você falou disso, eu acho que é uma posição política importante, quando eu narro na introdução de um livro sobre cotas raciais, supostamente teórico, que tem toda a história de negação às pessoas negras, de acesso à educação, ao ensino formal, né? Eu conto sobre um debate envolvendo cotas raciais, que aconteceu na TVE, na Bahia, a TV pública da Bahia, em que eu fui convidada, mas que eu não imaginei os rumos que aquele debate ia tomar.
E foi um debate que eu não consegui assistir todo até hoje. Depois procurem, mas eu realmente me reviro o estômago até hoje assisti-lo, porque foi muito constrangedor e estava já nessa onda que a gente está vivendo hoje, de polarização política, 2017, mas a gente não estava entendendo muito bem a gravidade da coisa ainda, né? Então, eu ouvi frases como: quem tem raça é gato e cachorro. Você até que tem traços finos. Quer dizer, ela me chamava de negra sem dizer que eu era negra. Você até que tem traços finos. Foi muito difícil manter a postura, né? Manter, inclusive, os fundamentos teóricos do que eu estava tratando ali, que era cotas raciais, sem, enfim, sem ser agressiva. E depois dizem que as mulheres negras são agressivas, né? Tem tudo isso. E aí eu narro esse início, né? E aí eu falo assim, que só depois eu vim entender a importância desse debate. Eu falo assim, alguns meses depois, do dia das gravações, fui ao restaurante próximo ao trabalho, no qual costumava almoçar. Logo na entrada, encontrei com o seu Manuel, como chamo afetuosamente um dos garçons, que, entre um pedido e outro, sempre parava um pouquinho para conversar comigo. Falava sobre sua comunidade negra do bairro em que mora, sobre sua esposa negra e linda, ele me dizia isso, em suas palavras, e sobre sua admiração pela minha atuação em prol da igualdade racial. Nesse dia, ele me recebeu com um abraço e disse: eu assisti a uma entrevista sua, doutora. Eu, que ainda não sabia de que entrevista ele estava falando, logo me dei conta quando ele disse: a parte que eu mais gostei foi quando a senhora disse: eu ainda não terminei de falar. Ele fez assim com o dedinho. Eu imagino que eu tenha feito isso na entrevista, tá? Mas eu não assisti, não sei. Eu ainda não terminei de falar. E eu perguntei para ele: eu disse isso mesmo, seu Manuel? Ele: sim, doutora, disse. Foi a parte que eu mais gostei. Em outra ocasião, estávamos eu e Francine Cardoso, uma amiga que, à época, era também minha assessora, sentadas à mesa em frente a um restaurante no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. Eu me sentia simplesmente esgotada. Não conseguia conter as lágrimas, enquanto dizia a ela que não sabia mais se tudo aquilo fazia sentido. Eu me referia à minha atuação dentro e fora do Ministério Público, mas também e, sobretudo, ao sentimento de solidão e de impotência, aos custos pessoais que tudo isso envolve. Mulheres negras em espaços institucionais, onde nossos corpos são tão raros, saberão exatamente como eu me sentia naquele dia. Quando eu já havia conseguido me tranquilizar um pouco, passou por nós, andando pela calçada, um senhor negro que devia estar na casa dos 60, 65 anos de idade. Nem bem cruzou os nossos caminhos, ele retornou. Com licença, você é a doutora Lívia? Eu tentei esboçar um sorriso e confirmei com a cabeça. Muito obrigada. Eu vi o debate sobre cotas raciais, assisti com toda a minha família. Depois daquele dia, eu aprendi a falar. Você me ensinou a falar. Obrigado por isso, disse apertando minhas mãos antes de seguir o seu destino. Francine e eu nos olhamos e choramos juntas em silêncio. O choro agora tinha outro sabor. Começa o livro assim. Diga, Ricardo. Bom, eu acho que todos nós aqui, que somos escritores, tentamos fazer literatura. Eu acho que não há a literatura precisa ter no texto a questão estética resolvida, né? Precisa ter no texto o que a gente aprende na universidade, né? Eu fiz mestrado, doutorado na USP, que eles chamam de semioses, as metáforas bem construídas, e precisa trazer o social. Se não trouxer o social, não é literatura. Vira uma prosa fofa, uma prosa bamba, uma prosa sem utilidade. Então, a questão política, para mim, é fundamental. O Toda a Poeira da Calçada, ele, uma parte, mais ou menos a metade do romance, tem muito presente a pandemia. E não tem como eu falar da pandemia no Brasil sem lembrar do genocídio que foi, das 700 mil pessoas que foram assassinadas, né, por um descuido proposital de um governo negacionista, de um governo que negou vacina para a população, de um governo que ria das pessoas morrendo de Covid. Então, tudo isso está no meu texto, né? O texto é político, né? Eu não consigo fugir disso, e toda essa
toda essa raiva que tudo que aconteceu me provoca, aparece no meu texto, né? Eu acho que o texto, para ter algum valor literário, ele precisa ser um texto engajado, né? Eu já aprendi isso com um escritor da família que veio bem antes de mim, né? E que não tem, que muito do sucesso que ele fez foi por ser um escritor engajado. Você não lê São Bernardo sem ver o Fazendeiro Déspota, você não lê Vidas Secas sem ver a tragédia dos retirantes por causa da seca, você não lê Angústias sem ver o que a modificação do agrário provoca num cidadão na década de 30, em Maceió, o que isso não trouxe para ele. Então, a política está presente no texto do Graciliano, e eu aprendi isso muito pequeno lendo o Graciliano, né? Que para mim, depois foi objeto de estudo no mestrado e doutorado, mas que para mim, que rapidamente deixou de ser o avô. Eu não considero o Graciliano meu avô, eu considero o Graciliano um escritor pelo qual eu tenho reverência, um escritor que me orientou muito no que eu faço, né? E depois meu pai, e depois todos os escritores que eu acho importantes, de alguma maneira, trazem no seu texto o social, porque se não trouxer, vira cromo, né? Vira historinha para boi dormir, a gente já usou aqui, né? Não é literatura. Maravilha. E que, quando bem construído, não é panfletário. Não pode ser panfletário. Que é isso que é maravilhoso. Né? Não pode ser. A política vai estar o tempo inteiro presente, e percebi isso na obra de vocês, de maneira alguma é panfletária. Né? Porque se for, deixa de ser literatura. Isso, exatamente. Você, Juju? Eu acho que sempre que uma mulher se atreve a escrever, ela está fazendo política. Concordo. Sempre, todas as vezes que... Porque esse lugar da produção da arte, ou do conhecimento, ou da memória, é um lugar que nos foi negado durante tanto tempo. Exatamente. Que eu acho que sempre que a gente senta para escrever, a gente está fazendo política. E eu acho que a beleza do que a gente está vivendo agora é justamente a quantidade de mulheres produzindo literatura com tanta qualidade, né? Os prêmios atestam isso, os eventos literários atestam isso. Tem muitas mulheres. Não tem muitas mulheres escrevendo, as mulheres sempre escreveram. Tem muitas mulheres publicando. Sim. Eu acho que essa é a grande diferença. Eu passei um momento bem irritada, Miriam, assim que a Annie Ernaux ganhou o Nobel. Certo. Claro, né? Eu lembro que quando a Annie Ernaux ganhou o Nobel, uma grande amiga minha, brasileira também, mas mora na Espanha, que estava um tempão me insistindo para ler um livro da Annie Ernaux, acho que chama em português Uma Paixão Simples. Paixão Simples. E ela estava me insistindo, lê esse livro. E eu não tinha lido ainda quando a Annie Ernaux ganhou o Nobel, e a minha amiga que me ligou falando, a escritora que eu estou te recomendando acabou de ganhar o Nobel. E essa minha amiga falou, ela é roteirista, ela também escreve. Ela falou, eu estou muito emocionada de ver que ganhou o Nobel uma escritora que escreve caderninhos, como todas nós. Porque as mulheres sempre escreveram seus caderninhos, né? Uhum. Mas a gente nunca teve muita chance de publicar, assim. Virginia Woolf já falava isso lá atrás, enfim. Então, eu acho isso muito maravilhoso. E eu passei um tempo irritada, logo depois que a Annie Ernaux ganhou o Nobel, e começou a se falar muito de autoficção, e, de repente, parecia que esse termo autoficção se colou à literatura que as mulheres fazem. Sim. Eu gostei quando o Ricardo falou perguntando se você era o Rodrigo, se não era o Rodrigo e tal, porque, em geral, os homens passam menos por isso, por essa confusão entre personagem e autor. E nós, mulheres, não. É como se a gente só pudesse estar escrevendo os nossos diários. Sim. É como se a criação fosse um lugar que nos fosse negado. Se a gente não pudesse expandir. Como se a gente não pudesse expandir, como se a gente não pudesse criar. Inventar. Sim. Inventar. Uhum. É como se nós estivéssemos sempre confinadas aos nossos diários, à nossa experiência pessoal.
E eu reivindico que não, que a gente tem o acesso à criação e à invenção e à imaginação tanto quanto os homens. Então, eu sou bem irritada quando alguém tenta falar, mas você, quarentena. Não, assim, não, isso aqui eu inventei. Ainda que tenham muitos eventos e episódios e tenha muito da minha própria experiência aqui, eu defendo o meu direito a ser uma ficcionista. Maravilha. Parabéns. Então, aproveite e nos presenteie lendo um trecho da sua obra, por favor. Olha, eu escolhi para ler aqui hoje o trecho que é mais autobiográfico de todo o livro. Esse trecho eu posso falar que eu tentei ser o mais fiel possível à minha experiência da quarentena, porque foi uma cena que marcou muito a minha casa e a minha família, que foi os meus filhos. Eu tenho 2 filhos e eles passaram a vida insistindo para ter um bichinho de estimação. Eu moro em Roma há 11 anos e eles insistiam muito e foi bem no comecinho da quarentena que eu comprei, um pouquinho antes da pandemia, na verdade, um pouquinho antes, eu comprei um porquinho da Índia para eles. E aí eu vou contar um pouquinho sobre o que aconteceu. O livro ele é organizado em forma de diário, porque eu queria dar essa sensação do tempo que eu não passava nunca da quarentena. Escolheu a bicicleta porque seria mais fácil driblar a polícia. Viaturas espalhadas por toda parte paravam os poucos carros para impedir que desobedecesse a quarentena, circulando fora dos limites permitidos. Precisava afastar-se um pouco, não só de casa, mas do bairro. Queria ver o lockdown para além do pequeno perímetro onde era autorizada a circular. Perto do Circo Máximo, quando pedalava na direção do centro, senti vontade de parar em um café, mas não havia cafés ou qualquer outro comércio aberto. Também não havia carros transitando nas vias, ninguém nas ruas, além de barreiras policiais solitárias de tanto em tanto. A cidade deserta, protegida por um enorme cloche, onde só vigoravam os barulhos e zumbidos da natureza, amplificados pelo eco produzido pelo silêncio de um fim de mundo, quebrado com frequência inquietante pelas sirenes e hélices, de um lado para o outro. Loreta não esqueceria o som de Roma durante a quarentena. Vi a cidade pela primeira vez. Parece menor. Escombros testemunhados por alguém do futuro. Também parecia menos imponente sem a corte do resto do mundo. Só uma cidade, com os prédios históricos tão extravagantes e inseridos na desolação da paisagem quanto as fachadas das Pizza Pezzi. Piazza del Popolo, Pincio, Panteão, Via del Corso, Via Condotti, Piazza de Espanha, Fontana di Trevi, tão menorzinha. Pensou que nunca tivera um olhar próprio para a cidade onde nasceu. E agora, a cidade parecia existir apenas sob o seu olhar. Assim como a mãe significou seu corpo e os objetos ao redor, apresentando o que era e para que servia uma colher, um pente, uma orelha, foi também Olívia que lhe falou de Roma. Algo como: essa é a cidade onde vivemos, mas não é a nossa terra, e um dia iremos embora. Por que ela nunca voltou? Justo Olívia, que fazia tudo o que queria, como ela mesma dizia. Lembrava de, ainda criança, ouvi-la fazer planos com as amigas, perguntar sobre as escolas para Loreta, os preços no Brasil, o bairro onde alugariam a casa para elas, a mãe sempre planejando a volta. Nunca morei no Brasil com ela. Quando chegou em casa, os meninos brincavam com o Zico, que é o porquinho da Índia. Loreta reparou que o porquinho parecia quieto, talvez cansado pela algazarra dos dois. Enquanto esquentava a água para cozinhar a pasta, Léo chegou dando o alarme. Zico não conseguia andar. Loreta acompanhou o menino até a sala onde o mais velho tentava colocar o animalzinho de pé e reparou que, além de não andar, Zico também tremia. Loreta o pegou nas mãos e entendeu. Tentando não assustar as crianças, olhou fulminante para Stefano. Precisamos de um veterinário. O marido hesitou. Loreta repetiu, definitiva, é uma emergência. Está tudo fechado, Lore. E como os animais vão tratar os problemas de saúde? Obviamente tem alguma emergência veterinária aberta. Só então ele pegou o telefone para descobrir onde poderiam levar Zico em pleno lockdown. Os meninos se agitavam em volta da mãe. Nino chorava, desfeito dos esforços de Loreta em tranquilizá-los. Uma sombra que Loreta já conhecia esfriou o apartamento. Tudo doía de repente. Ela segurava o bichinho, fantasiando suas mãos como um relicário milagroso. Malversada em matéria de fé, pedia a qualquer Deus que pudesse ouvir que não deixasse Porcelino morrer. Sentia o coraçãozinho cada vez mais débil na palma da mão esquerda. Sentia o corpinho tremer em pequenas convulsões. Rápido, Stefano. Conforme passavam os minutos, Loreta sofria.
impotente. Sentia a vida ainda acabando. Sentia nas mãos, ela não podia fazer nada, nada, nada. Sentia tanta ternura, não queria que ele morresse. Sentiu que seu queixo tremia, as crianças em volta. Ele vai ficar bom, mamãe? Vai sim, tesouro, vamos levá-lo ao médico, ele vai ficar bom. Não morreu em casa, Zico. Stefano conseguiu chegar com ele ainda vivo à emergência veterinária em Eur. O porquinho foi internado por uma pequena fortuna. As 24 horas seguintes foram de uma tristeza consagradora daquele primeiro mês de quarentena. Até que telefonaram dizendo que ele não tinha resistido. A notícia varreu a casa de qualquer humor, de qualquer doçura que tivessem tentado imprimir aqueles dias. Os meninos demoraram a se recuperar. A morte, da qual eles se escondiam, atravessou as barreiras da quarentena e entrou na casa, levando o mais frágil deles. Não havia consolo, era assim a morte. Não podemos pelo menos nos despedir dele? Não podemos. Mas foi Loreta mais afetada. Sentiu uma imensa pena. Chorou escondida a morte de Zico por várias semanas. Capaz de ainda chorar se tiver que contar desse dia. Ricardo, por favor. Tem um detalhe, meu livro é narrado em primeira pessoa, né? Isso também faz com que aproxima as pessoas de mim, né? Faz com que elas pensem mais que sou eu. Eu vou ler um trechinho aqui que vocês vão ver. Aviso que vou me deitar, ler um pouco, estou com sono. A leitura é e sempre será minha fonte maior de prazer. Carrego o hábito de ler antes de dormir desde a infância. Estou agarrado com um romance, um grande monólogo interior e pouca história. Contudo, o fluxo de consciência exibido é interessante, preenche a narrativa de tal maneira que prende, passamos a fazer parte do cotidiano do protagonista, nos pegamos assistindo confortáveis o decorrer dos acontecimentos. Embora sinta falta da tensão que um enredo mais inventivo pudesse trazer, aquela coisa de ter expectativa com relação à solução de um problema, consigo compartilhar os sentimentos refletidos pela personagem principal de tal forma, tão sincera e próxima. O autor cria uma intimidade tal que é como se saber de que maneira a realidade é enfrentada por aquele jovem cheio de problemas fosse a única coisa importante naquelas páginas. Se eu tivesse de óculos, seria mais fácil ler, mas foi o possível. Lívia, lê um pedacinho do Abayomi para a gente. Só um pedacinho. Vamos lá, eu vou ler um trechinho. Eu vou ter que cantar, porque tem um canto no início. Que maravilha. Você pode cantar, você deve. Eu não estava planejando cantar dessa vez, mas vamos lá. No poderoso clã de guerreiras Achantes, situado no coração da África Ocidental, a história das 7 irmãs que transformaram seda em ouro era sempre repetida pela mestra Griot, a grande sábia. Era chegada mais uma bela noite prateada pela lua nova de Achante, quando todas as crianças do povoado se reuniam em torno da fogueira, aos pés de um frondoso baobá. A Griot, guardiã das palavras, possuía uma beleza que se intensificava com o escoar do tempo. Seus longos e trançados cabelos brancos contrastavam com a pele preta. Cercada por pequeninos olhos atentos que de tão brilhantes iluminavam as margens do rio Tano, ela, mulher de presença magnética, permaneceu um tempo em silêncio, o que aguçou ainda mais a curiosidade das crianças. A mestra Griot pediu a bênção e licença à ancestralidade e abençoou os mais novos, como tradicionalmente fazem as pessoas das religiões afro-brasileiras. Depois, entoou uma animada cantiga que há muito tempo havia aprendido com as mais velhas. Antes do conto, o canto. Nós somos porque fomos, nós somos porque seremos, eu sou porque nós somos, e assim resistiremos. Essa Ai, gente! Muito obrigada aos meus companheiros de mesa, obrigada a vocês que estiveram presentes. Vocês vão autografar os livros de vocês. Por favor, prestigiem nossos autores.
E é isso, uma ótima noite para todo mundo. Obrigado, Obrigada. Miriam.